Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre a nova vida e suas comparações, as dificuldades de muitos sobre não entender o que está escrito na Bíblia, porque suas páginas são espirituais e literais. Explica o princípio e o fim da humanidade. Já atravessou gerações, revelando como tudo surgiu. Seu ensino é uma proteção contra as mentiras de Satanás. Comunica com quem persiste em ler, com quem deseja conhecer. Não consta direito autoral do autor, mas ele se revela nos 66 livros. A Bíblia é um livro best-seller, o mais vendido. Se não existisse, como seria contada a história da humanidade? Como está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está dando para entender os mistérios que a Bíblia nos revela. Agora, na revelação do Espírito Santo, vamos ao estudo, mas quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico, Senhor, pela vida, pela salvação e pela revelação, Senhor Deus, da palavra ao estudo que estarei passando aos meus irmãos e amigos. Assim oro para que eles possam entender e transmitir a outros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema: a criança é gerada na água, o convertido é gerado pela água. Vou explicar já, mas vou ler aqui João capítulo 3, versículo 3 e 5, o Evangelho de João. Jesus respondeu-me e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou explicar aqui, porque muitos ainda não entraram no reino de Deus, carregam Bíblia, vão para a igreja, mas não entendem nada, porque não são ensinados. Vou explicar. A água tem 3 interpretações. Primeiro, na gestação do bebê. A vida humana começa em ambiente agoso, por quê? As reações bioquímicas da vida dependem da água. As células precisam de líquido para formar os órgãos. A água permite transições suaves entre fases do desenvolvimento do bebê. Sem este rio interno no ventre da mulher, a vida humana não se formaria corretamente. Informações do ChatGPT. Em Jó capítulo 10, versículo 11, nos revela: porventura não me vazaste como leite, como queijo não me coalhastes? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me tecestes. Isso está falando aqui do ato sexual entre o homem e a mulher, que ejacula no ventre da mulher. E ele compara aqui como leite, queijo, coalhado. Em Salmo 139 diz: cobriste-me no ventre de minha mãe. Versículo 13 e 14: eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Segunda a explicação: batismos nas águas, sepultamento. Atos 8:36: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Água como símbolo de batismo. Romanos 6, 3, 4. Não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
A nova vida tem que ser sepultada, porque a velha não pode existir. Ou seja, a vida velha tem que ser sepultada para que a vida nova passe a existir. Terceiro, como que é gerada essa vida nova? A palavra gera nova vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptíveis, mas da incorruptível pela palavra de Deus, vive e eficaz que permanece para sempre. Agora, uma explicação, porque muitos confundem água com batismo, palavra com água, água que a pessoa é mergulhado no rio. Mas João capítulo 3, versículo 14, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando da água literal, H2O. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, que é a palavra. Porque a água que eu lhe der te fará nele uma fonte d'água que solte para a vida eterna. O que leva o homem à vida eterna é a palavra de Deus. Vamos ver ainda mais algumas justificações. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Introdução. Quando começou o processo da salvação? Na morte espiritual de Adão e Eva. Deus os criou com corpo, alma e espírito. Estavam na dispensação da inocência quando caíram. O aviso da morte não era físico, foi no sentido comunhão. A alma como consciência, aí entraram na dispensação da consciência, da acusação, continuou com a mesma personalidade, mas corrompido com o veneno do pecado, sabendo o bem e o mal. Vamos aqui então. Há uma nova explicação com duas comparações. Primeira, a explicação literal. Quando alguém é picado por uma serpente, o veneno passa a circular na corrente sanguínea. Aplica-se o antídoto que se mistura com o veneno, evitando a contaminação dos órgãos ou a falência dos órgãos. Com o tempo é eliminado pelo rim através da urina. O infectado não contamina outros. Isso tem que ser num prazo muito rápido para poder injetar o antídoto. E o Instituto Butantan nos dá aí essa orientação através aqui do SAT-GBT. Segunda explicação, a espiritual. Essa mexe no sentido conhecimento para a vida eterna. Quando Satanás possuiu a serpente, injetou em Adão e Eva o veneno da mentira. A humanidade toda nasce infectada com este veneno, sabendo o bem e o mal. Separados de Deus, qual é o antídoto para voltar à comunhão espiritual? É a palavra que gera fé no ensino do sacrifício do Senhor Jesus, trazendo de volta a comunhão espiritual. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, uma contaminação de Adão e Eva que passou para todos que foram gerados. Já na picada da serpente, que jeta em veneno, é diferente. Não contamina. E ainda 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, já citei um pouquinho esse versículo, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E ainda, para complementar, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus, ou seja, assentou-se ao lado direito do trono de Deus. Então, entenda que o processo da salvação sobre a água, o que gera na vida humana uma vida, ou seja, a pessoa
que passa pelo tanque batismal ainda não está salva, ela está no processo da salvação, ou seja, está sendo gerado nela. Se ela não tiver conhecimento, ela não gera, ela não cresce perfeitamente espiritual, como um bebê no ventre da mãe. Se não tiver a água, ele nasce com defeito, porque a água tem um processo, como disse no começo. Já estou chegando ao final, fazer uma conclusão. O pecado tirou a comunhão espiritual dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, da presença de Deus. Com isso, todos nós fomos gerados sem vida espiritual. Não existem outros meios humanos para levarmos de volta a presença ou a comunhão de Deus. Só existe um caminho, uma porta, é o Senhor Jesus. Romanos 3,23 confirma, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ainda Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem outros meios. Tem que ser gerado de novo. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos que vão ler esse estudo. Quero reforçar aqui também para você que está ouvindo. Compartilhe para que possamos alcançar mais ouvintes. O vídeo também é postado no YouTube. Inscreva-se lá no canal. Porque se você prefere ouvir no YouTube, muito bem. No Facebook, que ele é postado, muito bem. O importante é que estejamos juntos, mostrando e levando a verdade ao povo que está ainda contaminado pelo veneno do pecado. Amém? Deus possa abençoar. Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo, te glorifico por poder me dar entendimento para transmitir, Senhor Deus, aos meus irmãos. Creio que eles entenderão, porque o Espírito Santo fará cada um, Senhor, porque o Espírito Santo me ajudou a escrever e a transmitir. Sei que o Espírito Santo, Senhor, que está na terra, possa transformar vidas através desse ensino e de outros ensinos que muitos, Senhor Deus, postam para poder instruir, Senhor, a humanidade. Assim creio e peço a bênção do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus até o próximo estudo, assim o Senhor Deus permitindo. Amém?